Uma rainha considerada louca, um príncipe regente medroso, indeciso, covarde, uma esposa hiperativa, conspiradora e feia como a consideravam. Um gênio militar e um arquivista real. O que esses personagens têm a ver com o nosso Brasil? Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje finalmente eu venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, que eu demorei quase um ano para ler. Devido a ser fatos históricos intercalados e não uma história linear, eu me peguei várias vezes procrastinando essa leitura. Mas agora finalmente terminei esse livro, cujo título é 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Ele foi escrito por Laurentino Gomes e publicado pela editora Planeta. Sem mais delongas, vamos lá. Dom João se tornou príncipe regente de Portugal porque a sua mãe já não estava com as faculdades mentais sãs e o seu irmão mais velho, que era o herdeiro natural do trono de Portugal, havia falecido. Por esse motivo, ele ficou com esse cargo, mas ele não havia sido educado para isso. Além, é claro, de ser considerado indeciso, bonachão e medroso. Pois bem, naquela época, Napoleão Bonaparte, que é considerado um gênio militar e estrategista, havia colocado de joelhos todos os reis e rainhas do continente. Ele só não havia conseguido subjugar a Inglaterra, que era aliada de Portugal. Quando Napoleão decretou o bloqueio do continente, medida que previu o fechamento dos portos europeus ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção: o pequeno e desprotegido Portugal, que estava sendo pressionado pela Inglaterra a não acatar as ordens de Napoleão. Por essa razão, em novembro de 1807, tropas francesas marchavam para Portugal para destronar o príncipe regente a mando de Napoleão. Mas antes que isso acontecesse, o príncipe regente, a família real e grande parte da coroa portuguesa fugiram para o Brasil, deixando seu povo à mercê da invasão das tropas de Napoleão sem nenhuma proteção, o que ocasionou diversas mortes, saques em dinheiro e outros bens. Isso deixou o povo de Portugal em estado de miséria e revolta por muitos anos. Já chegando ao Brasil, Dom João VI, a família real e a corte foram muito bem recebidos. Dom João era casado com Carlota Joaquina, que era muito conhecida pelo seu temperamento, por ser briguenta e vingativa. Juntos eles tiveram 9 filhos, mas não viviam como um casal há bastante tempo. Já em Portugal, eles já eram separados de cama, ou melhor, de palácio, para vocês entenderem o nível de desentendimento entre eles. Carlota Joaquina participou de pelo menos 5 conspirações contra a coroa portuguesa. Tentou destronar o marido e assumir o seu lugar, entre outras coisas. Mas voltando à chegada deles ao Brasil colônia daquela época. O Brasil era provido de belezas naturais, minerais, havia muita riqueza em solo brasileiro, que só era comercializado com Portugal. Mas ao chegar aqui, Dom João VI abriu os portos do Brasil para que pudessem comercializar com outras nações da Europa, o que ocasionou a entrada de muitos imigrantes no Brasil e o seu crescimento muito acelerado, tanto econômico quanto social. Mas é claro, a moeda tem dois lados e também com isso aumentou muito mesmo a entrada de escravos em condições miseráveis, em condições desumanas que chegavam ao Brasil. Muitos deles morriam ainda na viagem e o Brasil foi muito, mas muito explorado. Antes que eu me esqueça, deixa eu citar aqui um outro personagem que também teve um grande papel nessa história, que é o arquivista real Luís Joaquim dos Santos Marrocos. Ele e seu pai eram funcionários do príncipe regente Dom João e trabalhavam na Real Biblioteca Portuguesa. Seu acervo na época era de 60 mil volumes. Devido à fuga às pressas da família real portuguesa para o Brasil, Marrocos foi incumbido da missão de encaixotar os 60 mil volumes e despachá-los para o porto, onde a família real embarcaria. Com a ajuda de seus amigos bibliotecários e oficiais da corte, eles conseguiram empacotar e despachar tudo. Mas essa correria foi inútil, pois no tumulto da partida, todas as caixas com os livros ficaram esquecidas no cais, em meio à lama que tomava as ruas devido à chuva do dia anterior. 2 anos e meio depois, em março de 1811, o próprio Marrocos embarcaria para o Brasil com a missão de zelar pela segunda remessa dos livros da biblioteca. Após ele chegar ao Brasil, ele manteve por 10 anos correspondências com seu pai e a sua irmã que haviam ficado em Portugal. E essas cartas que ele escreveu viraram documentos históricos pelo seu teor.
No início dessas correspondências, Marrocos reclamava muito do Brasil, dizia ser o pior lugar do mundo, repleto de gente indigníssima e libertina. Mas a partir de 1814, o tom das cartas mudou. Ele já achava que o Brasil havia se tornado um lugar bonito, acolhedor, de gente simpática e trabalhadora. O que desgostou muito ao pai e à irmã que ficaram em Portugal e sofreram muito com a orfandade que Dom João provocou ao fugir para o Brasil. Marrocos se casou, teve filhos, enriqueceu e nunca mais voltou a Portugal. Em um episódio, Marrocos sugeriu ao príncipe regente que criasse uma biblioteca em Salvador, com os livros duplicados da Biblioteca do Rio de Janeiro. Segundo ele, era a maneira de resolver dois problemas. Primeiro, propiciar aos baianos acesso à leitura e, ao mesmo tempo, dar um destino aos livros, que desde que chegaram de Lisboa permaneciam encaixotados. Dom João concordou e determinou o envio de 38 caixas de livros a Salvador. Nos 13 anos que Dom João VI permaneceu no Brasil, o país cresceu muito economicamente, como já citei. Tem episódios, é claro, que me deixam indignada como brasileira, e em outro conseguimos sim ver pontos positivos. Segundo alguns historiadores, temos algumas visões do que teria acontecido ao Brasil se o príncipe regente nunca tivesse fugido para cá. Primeiro, segundo muitas diferenças regionais, o país teria se dividido e não alcançaria a potência que alcançou. Brasília, por exemplo, nunca teria existido. Na escola, quando abrissem seus livros de geografia, as crianças gaúchas aprenderiam que a floresta amazônica é um santuário ecológico de um país distante. Diferenças regionais teriam se acentuado. Nordestinos seriam impedidos de migrar para São Paulo. Em contrapartida, ao viajar para as paradisíacas praias da Bahia ou do Ceará, os paulistas iriam ter que pedir autorização para entrar. Isso entre outras coisas. Como bem citado pelo autor, à luz da realidade do Brasil atual, isso tudo parece mero devaneio. Ainda assim, não se deve subestimar a importância de Dom João VI na construção da identidade dos brasileiros de hoje. Então, após 13 anos no Brasil, Dom João, recentemente coroado rei de Portugal após a morte da sua mãe, é obrigado a voltar a Portugal, mesmo contra sua vontade. Ele estava sofrendo muita pressão por parte dos seus súditos. Se ele permanecesse no Brasil, provavelmente ele perderia Portugal. E como ele foi embora, ele perdeu o Brasil para sua independência. A parte boa para ele é que já não tinha mais a ameaça de Napoleão, pois Napoleão já havia sido derrotado há anos atrás e estava preso em uma ilha chamada Santa Helena. Enfim, eu acho que essa é a resenha mais completa que eu já fiz aqui no canal até hoje. E eu poderia falar muito mais, porque é um livro, um estudo histórico, muito completo e muito bem construído. Esse livro é resultado de 10 anos de investigação jornalística. Quem já leu me conta o que achou, e quem nunca leu me conta o que achou dessa resenha. Você já conhecia todos esses fatos? Se tiver interesse em adquirir o livro, o link para a compra está aqui na descrição do vídeo. Lembrando mais uma vez que comprando pelo link você não paga nada mais por isso, ajuda demais o canal a crescer. Só ressaltando que eu fiquei muito feliz de dedicar o meu tempo para ler esse livro e conhecer um pouco mais da nossa história do Brasil. Um livro escrito de maneira simples, para que realmente possamos entender o que aconteceu no nosso Brasil há mais de 200 anos atrás. E como esse mês é o mês que completamos 200 anos da nossa independência, eu fico muito feliz de compartilhar e sugerir essa leitura para vocês. Se gostou, não esquece de clicar no gostei para ajudar na divulgação. Dessa maneira, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda ele para mais pessoas. Aproveita e compartilha com seus contatos. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!